E aí, Ruquinho? Vezes. Fiquei deveras preocupada, não só eu, boa tarde, né? Boa tarde. Mas como os nossos colegas aqui, porque ontem, depois da derrota do Flamengo, você sumiu e a gente, cadê o Paulo Edson? Paulo fala alguma coisa, Paulo diz alguma coisa e você deu um de egípcio. Eu estava muito... Onde era que você estava? Estava muito bem. Estava tão bem que eu preferi ficar... Não, pelo contrário. Eu entendo, eu tô Ceará, eu entendo. Mas vamos falar de coisa boa, mas esse assunto a gente vai tratar aqui ainda, viu? Não vou fugir sobre o assunto. Segure o seu coração, segure a sua emoção. Tranquilo. Se conformou já? Já, se passar mal ótimo. for decidir um título mundial no fim da temporada, tá bom demais assim. Bora falar de outra coisa boa? Bora. Que pingou na conta, viu, Isis? De quem? Do Icasa. Pingou na conta do Icasa. O Verdão do Cariri deve receber aí nos próximos dias o valor de 75 milhões de reais, referente à indenização ganha na justiça contra a CBF. Na verdade, Isis, o valor total da causa é de 87 milhões de reais. Grana. Mas com os descontos, né, referentes aí ao pagamentos de honorários advocatícios e mais alguns penduricalhos, vai cair aí para 75. E tem mais dinheiro, tá? Esse dinheiro está depositado aí em juízo e o que é que isso quer dizer? Que desses 75 milhões que vão sobrar após os honorários advocatícios, a justiça ainda vai descontar o que é que o Icasa tem de dívida, por exemplo, dívida trabalhista, dívida de fornecedor, dívida daquilo outro. Enfim, é como a gente faz quando recebe o dinheiro. Você acha que tá rico, aí depois de 3 horas pagando boleto, aí volta a ficar pobre. Tá igual a minha naquele dia, Paulo, sobrou dinheiro, aí depois esqueci o plano de saúde. Lisa de novo. Disfarça. Pois é, pagando tudo isso, o que sobrar é o que a diretoria do Icasa vai receber e essa diretoria já falou que o que sobrar vai investir em infraestrutura do clube, que está precisando e muito, viu? Essa indenização, né, para quem não sabe, é referente a 2013, quando o Verdão foi prejudicado pela CBF, que tirou o acesso do clube naquele ano. Vaga que ficou com o Figueirense, que havia escalado um jogador irregular. E o regulamento da época já falava, né, que quem cometesse esse tipo de infração perdia pontos, mas a CBF não ligou para o regulamento, subiu o Figueirense e com isso o Icasa, que poderia ter terminado a competição naquele ano na 4ª colocação, ficou mesmo na Série B. Ou seja, o Icasa, depois de 12 anos, né, recebe essa indenização hoje no valor de 75 milhões de reais, 87 ao todo, mas tem os descontos. E muitos, né? E muitos descontos, pois é. Agora, falando dos times daqui, Isis, da capital... Fala do meu vozão, Vamos começar pelo vozão? Vai. Né? O Ceará não vai mais poder contar com o atacante Galeano na temporada de 2026. O atleta de 25 anos, que estava por empréstimo, se despediu ontem da torcida, agradecendo pelos momentos vividos no clube neste ano de 2025. Vice-artilheiro da equipe, né, na Série A, ele atuou em todas as 38 rodadas do Brasileirão pelo Vovô, marcando, olha só, 12 gols e dando 4 assistências ao longo de toda essa temporada. Só pelo Brasileirão foram 7 gols, né? O Galeano, né, que é paraguaio, não confirmou onde vai jogar, mas deve se reapresentar ao clube a qual ele tem vínculo. No caso aí é o Rubio Ñu. Gostou da pronúncia aí? Rubio Ñu, também do Paraguai, né? O Ceará tinha a intenção de comprar de vez o Galeano, mas aquela história, né? Com a queda por rebaixamento, o orçamento ficou mais curto e aí, infelizmente, o Ceará não pôde apalavrar aí a compra no final. Meu amigo, dinheiro curto é assim mesmo. É isso mesmo. E o treinador, tá? O Mozart Santos, treinador do Ceará, já deu a primeira indicação de reforço para o clube. Coloca aqui na tela aí, ó. Bota aí o primeiro aí, ó, a ser chamado. Trata-se do lateral direito Alex Silva, de 31 anos, que jogou com o Mozart no Curitiba nesta temporada. Esse lateral aí tem 31 anos e se lesiona muito pouco, viu? Graças a Deus. Pois das 38 rodadas da Série B, ele atuou em 32. Jogou muito, ó, para quem tem 31 anos. Ao todo, né? Já para o estadual, o Ceará deve contratar entre 10 a 12 atletas, né? E à medida que forem pintando aí os nomes, a gente vai atualizando aqui, atualizando o torcedor com os nomes que vão aparecendo. Que sejam nomes bons, nomes maravilhosos. Sim. Nomes bons, maravilhosos, exatamente. E o Fortaleza, o Lion deve estender o contrato de empréstimo do zagueiro Lucas Gasal, junto ao Atlético Goianiense, clube que o atleta de 26 anos tem vínculo.
O combinado era que o Fortaleza, ao fim desta temporada, exercesse o direito de compra. Mas a mesma história aí do Ceará, tá? Mas por conta da queda do orçamento, né, devido ao rebaixamento, o Tricolor informou ao clube goiano que tem interesse pelo zagueiro, mas que a grana está curta. Então, sugeriu a renovação de empréstimo por mais um ano. E parece que está tudo se encaminhando muito bem, tá? Mas o Atlético Goianiense, em contrapartida, né, pediu que o Fortaleza cedesse um atleta. A negociação, né, como eu disse, está bem encaminhada, mas tem essa questão aí de qual atleta do PC será cedido, né? Já Ou que... seja, né, Paulo? A caristia está em todo canto. O quê? Está em todo canto. É porque o Fortaleza vai ter um dos maiores orçamentos para a Série B do ano de 2026. No caso aí, 170 milhões de reais. Promessa de boas contratações, né? Mas desde que o scout, né, que é o setor responsável por dados ali para ver qual é o jogador que melhor se encaixa no estilo do técnico, consiga encontrar nomes que realmente honrem a camisa do Fortaleza, o que não conseguiu em 2025, pois exatamente investiu só na imagem, só no marketing, só no nome, pagou caro e pagou mais caro ainda no fim do ano com o rebaixamento. Acaba desprestigiando os outros profissionais e deixando de contratar gente boa por muito menos, né? E isso em vestiário, é bem facinho formar panelinha, Isis. Aqueles mais antigos que estão aqui, aí o pessoal chegou, aquele novato está ganhando mais do que o dobro. Por quê? Né? Enfim, aí a panelinha come solta dentro do vestiário. Quem vive no meio do futebol sabe bem como é. Tô doida para ver o Magão voltar, para ver quais são as alegativas dele, né? Para o que está por vir aí para o Lion em 2026, que ele deve estar ansioso. E ele fez tanta promessa, se ajoelhou aqui, prometeu ir para Canidé, mas não deu jeito. Danada. São Francisco que espera para o ano que vem, né? Para ver se vinga o negócio. E ontem aconteceu o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Corinthians e Vasco ficaram no 0-0, mas foi um jogo bastante movimentado. Bora conferir. Olá, aqui na Neoquímica Arena, mais de 47 mil torcedores viram Corinthians e Vasco ficar apenas no empate em 0-0 no primeiro jogo da grande decisão da Copa do Brasil. O Vasco até balançou as redes, foi o primeiro, inclusive, aqui na Neoquímica Arena, aos 18 minutos do primeiro tempo, com o Ryan, que ficou cara a cara com o goleiro Hugo Souza, mas o atacante estava impedido. O Corinthians respondeu 7 minutos depois, foi às redes com Memphis Depay na pequena área, mas o holandês também estava em posição de impedimento. Corinthians e Vasco criaram chances, mas o time paulista teve dificuldades de passar pela defesa do time carioca. O Corinthians cometeu muitos erros, diferente dos outros jogos da Copa do Brasil. Agora, a decisão fica mesmo para o jogo de volta, no Rio de Janeiro, no Maracanã, no próximo domingo, às 6 da tarde. Daí vai ser um jogaço e promessa de casa cheia lá no Maracanã. Agora não. Outro jogaço, sabe qual foi? A final do Mundial Interclube. Foi um jogaço. Olha só, o Flamengo perdeu nos pênaltis o título do Intercontinental após empatar, né, em 1-1 no tempo normal com o PSG. Mas aí, nos pênaltis, Deus do céu, ainda bem que eu não acompanhei os pênaltis. Estava no volante, estava voltando para casa. Te dizer. Tem um detalhezinho que eu vou contar depois do que o Bruno Piscinato vai contar aqui pra gente. Fala aí, Bruno. Uma noite aqui em Doha, né, e um dia todo aí no Brasil muito difícil para os flamenguistas, porque o Flamengo esteve bem perto de conquistar o mundo de novo, né, como canta e sonha a torcida do Flamengo. Na partida final contra o Paris Saint-Germain, empate no tempo normal, os parisienses, né, o time da França abriu o placar com Kvaratskhelia, jogador georgiano, fez o primeiro gol. Depois, na segunda etapa, o Marquinhos, zagueiro brasileiro que é capitão do PSG, derrubou a Arrascaeta na área e o Flamengo empatou com o Jorginho batendo pênalti. Empate que prosseguiu durante todo o tempo normal e também na prorrogação. Só que aí nos pênaltis apareceu um herói improvável. Safonov, um goleiro de 26 anos que geralmente é reserva do PSG, ele que é russo, pegou 4 cobranças do Flamengo, e olha que o goleiro do Flamengo, o Rossi, chegou a defender uma cobrança, o Dembélé, eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, isolou, né, uma das cobranças, o PSG perdeu 2, mas o Flamengo parou nas mãos do Safonov, 4 desperdícios de pênalti, e assim acaba o sonho rubro-negro aqui em Doha de conquistar o Intercontinental. O título ficou com o Paris Saint-Germain, que não tinha essa taça em sua galeria, e volta para a França campeão. O Flamengo agora volta para o Brasil, chega no Brasil na quinta-feira para pensar e iniciar uma nova temporada.
Mas apesar de tudo, está sim de parabéns o time do Flamengo. Férias agora pro Flamengo? Um pouquinho, né? Porque o brasileiro já começa em janeiro, já pelo dia 28, então é aquele descanso breve, né? Fora o estadual do Carioca, mas aí o time rubro-negro deve colocar realmente a galera do Sub-20 nas primeiras rodadas. Agora, o que foi esse goleiro? Pois é, o Sarfanov aí foi muito safado, né? Foi safado. Mas tem um macete aí, tá? Que depois descobriram. Ficaram filmando ele junto ao preparador de goleiros e o preparador de goleiros tinha feito um relatório com o nome e a foto dos jogadores, além do pé do qual ele chuta, né? Do time adversário, no caso aí o Flamengo. E aí toda vida que vinha um jogador do Flamengo cobrar o pênalti, ele abria esse relatório que estava pregado na toalha dele de limpar o rosto e ele via, o jogador tal bate no canto direito com a perna esquerda, tal, então ele pulava para o canto certo. E aí realmente foi assim mesmo, né? E foi desse jeito. A estatística, hoje em dia, pênalti não é mais sorte, é questão de estatística e treino. Estratégia, exatamente. E a estratégia dele foi perfeita. E foi isso que aconteceu. O PSG merecidamente ganhou o título, porque foi dominante durante toda a partida. O Flamengo lutou, tentou levar para os pênaltis, conseguiu, mas na hora H... Isso é futebol. É futebol. E ainda bem que o futebol é assim. E ainda bem que você está bem, saudável, trabalhar hoje, está sorridente. Sorridente, sim. Não é?